o Eren disse as seguintes palavras para Reiner e Bertholdt: "Vocês são o pior tipo de escória. Vocês cometeram o pior ato de violência da história da humanidade." Foi assim que ele se referiu ao massacre de Reiner e Bertholdt, o que eles fizeram em Paradis quando eles destruíram as muralhas. Então, agora ele decidiu fazer a versão dele. Um agradecimento especial a todos os membros desse canal, inclusive aos 2 que chegaram ao nível 4 estrelas de Kokoroina aqui no Anime no Kokoro. Muito obrigado, e os seus comentários estão sempre em destaque. Eren Yeager. Ironicamente, 9 anos depois, em uma escala muito maior, Eren decidiu fazer a sua própria bagunça. E os fãs de Attack on Titan começaram uma briga interna interminável sobre o que o Eren fazia, se era justificável ou não, se ele era herói ou vilão, se ele era mau ou se ele era bom, se ele tinha escolha ou não. Aqui no canal mesmo eu fiz vários vídeos debatendo sobre esses temas, e cada um tem uma opinião diferente. Mas será que o Eren merecia ser perdoado? Digamos que depois do estrondo, depois de aniquilar a população mundial, será que teria de alguma forma um perdão para um ser desse tipo? Nós não vamos pensar nesse vídeo no nosso mundo, porque isso complicaria demais as coisas. Vamos pensar no mundo de Attack on Titan, ok? Quando Eren descobriu toda a verdade sobre o mundo através do seu pai, ele ainda não entendia direito tudo e não pretendia fazer o estrondo. Ele nem sequer cogitava esse tipo de possibilidade. Mas o Eren sempre foi muito encrenqueiro, muito violento e inclusive cometeu atos, digamos até que muito brutais para uma criança de 9 anos. Você deve se lembrar bem o que ele fez com os sequestradores da Mikasa. A primeira vez que passou pela cabeça do Eren a ideia de que isso deveria acontecer ou que isso poderia acontecer foi em uma cerimônia de premiação, onde os heróis que retornaram vivos da expedição fora das muralhas seriam premiados pela rainha. A missão era selar Shiganshina, retomar a muralha, e nisso eles cumpriram a missão com sucesso. Então, ao receber a medalha, eles dariam um beijinho na mão da história, e só por acaso era a rainha com sangue real. Dessa vez estava tudo certo, porque o rei anterior não tinha sangue real e era apenas um fantoche dos reis. Chegando o momento de Eren Yeager prestar respeito à rainha e beijar a mão de Historia, aconteceu algo. Aconteceu a união do Titã Fundador, o Titã de Ataque e o Sangue Real, ativando assim poderes latentes que existem nesses 3 pontos. A primeira vez que a Historia tocou no Eren, ele estava enfraquecido e sem saber o que estava fazendo. E foi ela que recebeu as memórias do Titã Fundador. Ela viu várias coisas, inclusive algumas memórias que tinham sido apagadas da mente dela. Naquele momento, na Caverna de Cristal, Eren recebeu o toque de Roger Ace e de Historia, 2 pessoas com sangue real. E ele também deve ter visto alguma coisa ali, mas nunca foi revelado pra gente exatamente o que o Eren viu na Caverna de Cristal. Quando ele beijou a mão de Historia, ele teve uma verdadeira epifania mental. Várias coisas passaram pela sua mente, várias memórias e várias possibilidades. Ele viu coisas que aconteceriam no futuro, não com clareza, mas memórias todas fragmentadas como se fosse um grande quebra-cabeça desmontado. Todos aqueles fragmentos embaralhados na sua mente, um dia, começariam a fazer sentido. Mas entre eles estava a destruição da humanidade. No mangá, quando ele beijou a mão da Historia, é mostrado vários fragmentos de memória abaixo dele. Lá ele vê o Falco, ele vê o Zeke momentos antes de agarrar a sua cabeça, ele vê Armin sendo socado, ele vê Range formando a aliança, ele vê o seu avô, entre vários outros flashes que existem ali. Em uma delas, dá pra ver a Mikasa meio de lado. Parece que o Eren está olhando para ela nos seus momentos finais. E pela posição que ele olha para ela, é como se a cabeça dele estivesse deitada no chão. Pode ser que essa seja a última visão do Eren. Então esses vários flashes de memória se misturaram na sua cabeça, e a partir de agora, ele teria que montar esse gigantesco quebra-cabeça para conseguir entender qual seria de fato o seu futuro. É claro que para qualquer pessoa normal receber uma quantidade tão grande de informações, é normal beirar a loucura. A partir desse momento, o Eren deixou seu cabelo crescer. Se você quer uma explicação detalhada sobre isso, porque sim, foi explicado sobre por que o Eren deixou o cabelo crescer. E eu vou deixar o link do vídeo aqui no card para você entender sobre isso. Então, a partir desse momento, ele deixou o cabelo crescer, começou a se preocupar menos com a sua própria vida e entendeu que o seu destino estava selado. A partir de agora, ele tinha algo para fazer, algo grandioso demais, que seria algo terrível, mas que ele, de uma forma ou de outra, teria que fazer.
ele aceitou o seu destino e começou os preparativos. Ele recrutou o Floch e criou a organização Yeager, assim que ele contou para ele o seu plano. E ele também contou para a história o que ele desejava fazer. Logo, os ideais de Eren Yeager iam atravessar toda a Ilha Parades e ganhar uma multidão de seguidores. Os jaegeristas então começaram a se levantar como a maior força organizacional que já surgiu em Parades. E o Eren recebeu memórias também do passado, de coisas que aconteceram em todos esses anos. Além das memórias que nós já conhecemos, como a irmã do seu pai, que foi dada aos cães, ou a sua mãe, que foi removida dos escombros, também existiu 2000 anos de violência entre Marley e Eldia, entre o povo de Eldia que tinha o poder dos titãs e o resto do mundo, assim como tudo o que aconteceu desde que a humanidade recebeu o poder dos titãs. São várias memórias, são vários flashes e nada se conectava no início. Eren tinha um objetivo central: eliminar todos os titãs. Ele repetia isso desde que sua mãe foi devorada. E tudo isso no Eren se transformou em uma coisa só: ódio. Não aquele ódio explosivo, um ódio mais frio, que pode até ser visto nos seus olhos. Um ódio que está em cada uma das suas ações, onde ele tem um temperamento e um comportamento totalmente diferente. E as suas atitudes agora são minuciosamente calculadas, pois na maioria dos fatos ele já sabe o que vai acontecer. É por isso também que ele foi com tanta tranquilidade até Marley e atacou, inclusive o martelo de guerra, o devorando na maior facilidade. Conhecer alguns eventos no futuro dá muitas vantagens. E acontece que existe um período de 4 anos do Eren de cabelo curto até o Eren de cabelo longo. Durante esse período, a Ilha Parades fez várias viagens. A ideia era conhecer o mundo afora e, quem sabe, expandir os limites das fronteiras da Ilha Parades, tornando ela uma ilha comercial. O céu era o limite, só que logo eles encontraram um problema. O mundo todo odiava a Ilha Parades. Isso foi uma novidade. Todo lugar que eles iam e eles ouviam falar dos demônios da ilha era um verdadeiro problema. Todo mundo queria eliminá-los, eles queriam atacá-los e eles estavam se reunindo para isso. Logo, Eren, que estava até disposto a encontrar uma outra solução, ao ver a realidade iminente, nem quis mais ouvir nada que a galera estava falando, porque os diplomatas se reuniam exatamente porque eles queriam os recursos naturais da Ilha Parades, eles queriam explorar e eles também tinham medo do recurso chamado de estrondo ou rugido de terra. Milhares de colossais guardados dentro da muralha que amedrontaram o mundo todo durante tanto tempo. Acontece que durante as viagens de Eren e os outros, eles conheceram um menino chamado Hanzi. Ele era natural dos países do leste, e Hanzi e o seu povo tiveram um passado parecido com o povo de Parades. Eles viviam em paz, uma vida pacata, até tediosa, até que os seus dias felizes acabaram. Eles perderam as suas casas do dia para a noite. Suas liberdades foram completamente tomadas. E restou para eles se contentarem com praticamente nada. Alguns até roubavam para sobreviver. Enquanto isso, eles viviam em barracas e sofriam discriminação por não estarem na sua terra natal o tempo todo. Hanzi é um dos garotos que começou a roubar para comer e ajudar a sua família. Foi em um desses roubos, inclusive, que ele conheceu Eren e os outros. Ele teve a maravilhosa ideia de tentar roubar o Levi. Logicamente que ele não conseguiu roubar o Levi, porque é o Levi. Quando as pessoas do local viram que aquela criança estava tentando roubar e tinha sido impedida por ele, eles decidiram dar uma lição naquele estrangeiro ali mesmo, batendo na criança, em público, para que ela aprendesse uma lição. Eu creio que por um momento Levi tenha se visto ali, porque a infância dele também foi parecida com a daquele menino. Ele cresceu em um lugar muito difícil na cidade subterrânea e teve que fazer coisas terríveis também. Ele inclusive foi considerado um bandido na sua juventude. Então, caso ele simplesmente tivesse ficado observando a criança, não teria sido tão digno da parte dele. E o Eren reconheceu essa criança, porque ele viu ela nas memórias do futuro. Quando Eren recebeu aquele número gigantesco de memórias, ele viu essa criança por algum motivo. E agora ele estava tentando ligar os fatos para tentar entender. Ele sabia que precisaria fazer o estrondo, mas ele não sabia exatamente como ele faria. E o que deixou ele completamente em dúvida foi conhecer crianças e ver elas brincando. Existiam pessoas boas fora da Ilha Parades. Como ele poderia simplesmente
pisotear todas elas com os titãs colossais. Isso começou a colocar a própria dignidade de Eren em xeque, e a culpa tomou conta dele. Com certeza, ele viveu momentos muito terríveis. O seu psicológico começou a tramar contra ele mesmo. Agora ele teria que escolher o futuro da Ilha Paradis ou o futuro do mundo. Aquelas pessoas inocentes não mereciam o destino que ele mesmo deveria criar. E no seu ângulo de visão, só existiam esses dois caminhos. Ou ele dizimava a humanidade ou a Ilha Paradis seria dizimada. Muitos deram a solução de atacar e mostrar o poder primeiro. Mas mostrar o poder da Ilha Paradis só geraria mais medo, e o medo geraria um ataque que com certeza destruiria toda a Ilha Paradis. Quando eles menos esperassem, eles seriam atacados pelas costas. E o Eren sabia muito bem disso. Existiam nações desenvolvendo armas anti-titãs, e se eles se desenvolvessem um pouco mais, nem o estrondo seria capaz de vencê-los. Dessa forma, ele teria que destruir tudo ou a ilha seria completamente aniquilada. Calma que as coisas vão ficar ainda mais complicadas. Verifique se você está inscrito no canal e ative o sino de notificações, pois essa é a única maneira de receber novos vídeos. Em um determinado momento, o Eren até pensou em ajudar aquela criança, mas ele ficou relutante se ele realmente deveria ajudar. Ele estava em conflito, questionando se era hipocrisia ajudar alguém que ele iria pisotear futuramente. Sendo hipócrita ou não, ele ajudou. A culpa veio forte e ele se ajoelhou na frente daquela criança e pediu desculpas, implorou por perdão. Uma coisa que não fazia nenhum sentido para o menino que estava vendo aquilo. Afinal, o Eren estava pedindo perdão por ter aniquilado a humanidade, mas aquilo seria algo que ele ainda ia fazer. Logo, aquela era a forma do Eren de se comunicar com a humanidade e pedir o seu perdão. Nessa noite, Eren entrou em uma verdadeira bebedeira e deu PT. Ele dormiu ali mesmo com a Mikasa babando por cima dele. Logo em seguida, ele faria o grande ataque em Libério, e isso também já estava nos seus planos. E aconteceu uma retaliação. Marley foi até Paradis, e isso resultou na liberação do estrondo pelo mundo. Graças ao tiro de Gabi, que foi a peça final, Eren saiu marchando com os titãs e eliminou 80% da população mundial. Então será que a gente realmente pode afirmar que o Eren não tinha nenhuma outra opção? O Eren sempre lutou pela liberdade, pelo direito de poder sair das muralhas, sem o grande perigo dos titãs. E o seu senso de liberdade sempre foi muito forte desde criança. Então existiam mais possibilidades para o Eren. Ele poderia não atacar, mas o risco de nações inimigas atacarem era muito grande. Então nessas viagens e todas as conversas que ele ouviu, ele chegou à conclusão que a melhor escolha seria essa. E quando ele viu a quantidade de pessoas em Paradis que se reuniu e aceitou os ideais como iagueiristas, ele viu que esse seria o caminho certo a se tomar. Mas estamos falando de uma escolha impossível. O autor dessa obra colocou um verdadeiro paradigma, provavelmente na intenção de dividir os fãs mesmo. Então aqui, do momento que a gente entende que as nações estavam se preparando para atacar e que logo o estrondo não faria mais diferença nenhuma, escolher o caminho pacífico era escolher a própria aniquilação. E escolher a aniquilação do mundo era a própria sobrevivência. Se você estivesse no lugar do Eren e tivesse que fazer essas duas escolhas, provavelmente você decidiria sobreviver. Se você decidisse não sobreviver, você teria que esperar pacientemente para ser eliminado, porque o seu fim com certeza chegaria. Acontece que no meio disso tudo ainda existe o plano do Zeke, que na minha opinião era um plano até sensato em alguns aspectos. E com certeza é melhor que o plano do Eren. Se pararmos para pensar que uma mente genial como a do Armin pensou durante 4 anos e não conseguiu encontrar uma solução, fica bem difícil entendermos como resolver tudo isso. Mas aí entra um dilema. Eren viu o futuro. Provavelmente, ele não teria poder para mudar o futuro. Ele já estava destinado a fazer o que ele iria fazer. Afinal, as memórias não são mutáveis naquele mundo. As coisas que ele recebeu na memória realmente aconteceram, à risca, como deveriam acontecer. E ele simplesmente viu um pouco adiante. Caso o estrondo tivesse terminado e ele tivesse sobrevivido, sem dúvidas ele seria nomeado como um herói. E isso porque a organização Jaeger tomou o controle da Ilha Paradis. E se a Ilha Paradis fosse a única sobrevivente do mundo, nós podemos ver claramente como os jaegueristas estão reagindo. Todos eles estão gritando juntos: entreguem seus corações, Shinzo wo Sasageyo.
Eles estão todos de acordo com Eren e apoiando o Eren, não importa qual seja o preço. E já que eles tomaram o poder e a Rainha Historia não liga, porque ela deixou bem claro que ela não liga, apesar dela achar errado, ela não fez nada para tentar impedir, nem pessoalmente com o Eren e nem politicamente. Sinceramente, com o poder que o Eren tinha nas mãos, ninguém poderia pará-lo. Ele se deixou parar. E por mais que ele tenha sido um criminoso e os seus próprios amigos o reconhecessem como um criminoso, ele seria nomeado o herói. Afinal, os 4 anos de vida que o Eren ainda tem, ele viveria na Ilha Paradis e dificilmente ele conseguiria fazer as pazes com seus amigos. O engraçado é que ele conseguiu fazer a paz mundial, mas não conseguiria fazer as pazes com os próprios amigos. Pelo ponto de vista da organização política da Ilha Paradis, sim, o Eren seria perdoado. Pelos seus amigos, jamais. E a sua relação com eles estaria comprometida até o último dia de vida do Eren. E antes de terminar esse vídeo, eu queria te avisar que eu tenho um canal secundário que se chama Two Nerds. Lá a gente fala de Black Clover e outros animes. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Confere lá. Eu sou o Joel, vou ficando por aqui e até a próxima.